Você já se perguntou por quê, em certos momentos da vida, parece que tudo ao seu redor está conspirando contra você? Sentimentos de angústia, pensamentos negativos e até situações inexplicáveis podem ter uma origem que vai além do mundo físico. Segundo uma pesquisa do Pew Research Center, mais de 60% das pessoas ao redor do mundo acreditam na existência de forças espirituais malignas. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Por que os demônios atacam os seres humanos e como você pode se proteger desses ataques? Neste vídeo, vamos explorar profundamente o mundo espiritual, entender a natureza dos demônios e revelar os motivos por trás de seus ataques. Você vai descobrir como identificar sinais de influência maligna e, o mais importante, como se fortalecer espiritualmente para resistir a essas forças. Fique até o final, porque no último tópico vou te mostrar como a vitória sobre o mal já foi conquistada por Jesus Cristo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários. Você já sentiu que estava sob algum tipo de ataque espiritual? Vamos conversar sobre isso. O que a Bíblia diz sobre os demônios? A Bíblia é clara ao afirmar que os demônios são seres espirituais reais e não apenas símbolos ou metáforas. Eles são mencionados diversas vezes nas Escrituras, desde o Antigo até o Novo Testamento. Mas quem são eles e de onde vieram? Para entender isso, precisamos voltar ao livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, onde lemos: "E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos." Esse versículo nos revela que os demônios são anjos que se rebelaram contra Deus, liderados por Satanás. Eles foram expulsos do céu e agora operam na terra, buscando enganar e destruir a humanidade. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 13, vemos um exemplo poderoso de como os demônios agem. Eles possuem pessoas, causam sofrimento e buscam controlar aqueles que estão espiritualmente vulneráveis. Mas por que Deus permite que eles existam? A resposta está no livre-arbítrio. Assim como os seres humanos têm a escolha de seguir a Deus ou rejeitá-lo, os anjos também tiveram essa opção. Aqueles que escolheram se rebelar se tornaram demônios e agora tentam arrastar o maior número possível de pessoas para longe de Deus. Reflita comigo. Se os demônios são reais e atuam no mundo espiritual, como podemos nos proteger contra eles? A resposta está na palavra de Deus e no poder de Jesus Cristo, que venceu o mal na cruz. Mas antes de falarmos sobre proteção, precisamos entender por que os demônios atacam os seres humanos. Por que os demônios atacam os seres humanos? Você já parou para pensar por que os demônios têm tanto interesse em atacar os seres humanos? A resposta está no propósito central de Satanás e seus seguidores: destruir a obra de Deus e afastar as pessoas dele. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus nos alerta: "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Os demônios são instrumentos desse ladrão, Satanás. Eles atacam porque querem roubar a sua paz, matar seus sonhos e destruir seu relacionamento com Deus. Mas por que você, especificamente? Aqui estão 3 motivos principais. Você é um alvo valioso. Como ser humano, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Isso significa que você tem um valor imenso para o Criador. Os demônios sabem disso e querem impedir que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Fraquezas e portas abertas. Os demônios também atacam onde há vulnerabilidades. Isso pode incluir pecados não confessados, traumas não curados,
ou até mesmo envolvimento com práticas ocultas, como feitiçaria ou espiritismo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 27, a Bíblia nos adverte: não deis lugar ao diabo. Isso significa que qualquer área da nossa vida que não esteja sob o controle de Deus pode se tornar uma porta de entrada para o inimigo. A batalha espiritual. A Bíblia deixa claro que vivemos em uma guerra espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, lemos: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Os demônios atacam porque fazem parte desse exército de trevas que busca desestabilizar os filhos de Deus. Mas há uma boa notícia: você não está desprotegido. No próximo tópico, vamos explorar os sinais de que você está sob ataque demoníaco e como identificar essas investidas do inimigo. Deixe nos comentários: você já se sentiu como se estivesse sob ataque espiritual? Compartilhe sua experiência para que possamos discutir e aprender juntos. Sinais de que você está sob ataque demoníaco. Como saber se o que você está enfrentando é um ataque espiritual ou apenas uma fase difícil da vida? A Bíblia nos dá algumas pistas para identificar a influência demoníaca. Vamos explorar os principais sinais: pensamentos obsessivos e negativos. Um dos primeiros sinais de um ataque demoníaco é a invasão de pensamentos que parecem não ter origem em você. Eles podem ser de medo, culpa, desespero ou até mesmo de autodestruição. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a Bíblia nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se você está lutando contra pensamentos que não consegue controlar, pode ser um sinal de que há uma influência maligna tentando dominar sua mente. Sensação de opressão espiritual. Você já acordou com uma sensação pesada, como se algo estivesse tentando sufocar sua alegria e sua fé? Isso pode ser um sinal de opressão demoníaca. Em Atos, capítulo 10, versículo 38, lemos que Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. A opressão espiritual é real, e ela pode se manifestar como uma tristeza profunda, falta de motivação ou até mesmo uma sensação física de peso, comportamentos compulsivos e destrutivos. Outro sinal de ataque demoníaco é a perda de controle sobre suas ações. Isso pode incluir vícios, comportamentos autodestrutivos ou até mesmo explosões de raiva sem motivo aparente. Em Lucas, capítulo 8, versículo 29, vemos um homem possesso que era dominado por forças malignas e agia de forma violenta e irracional. Se você percebe que está agindo de maneira contrária à sua natureza, pode ser um sinal de influência demoníaca. Sonhos perturbadores e pesadelos frequentes. Os sonhos também podem ser um campo de batalha espiritual. Sonhos recorrentes com temas de morte, perseguição ou medo podem indicar que o inimigo está tentando atacar seu subconsciente. Em Jó, capítulo 33, versículos 15 e 16, a Bíblia fala sobre como Deus fala conosco em sonhos. Mas o inimigo também pode usar esse meio para nos assustar e desestabilizar. Bloqueios espirituais e estagnação. Se você sente que, apesar de seus esforços, sua vida espiritual está estagnada ou que há bloqueios impedindo seu crescimento, isso pode ser um sinal de ataque demoníaco. Em Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13, vemos como um anjo foi impedido de trazer uma resposta a Daniel por causa de uma batalha espiritual. Às vezes, os demônios trabalham nos bastidores para criar obstáculos em nossa jornada de fé. Você já identificou algum desses sinais em sua vida? É importante lembrar que nem tudo é um ataque espiritual. Problemas emocionais e psicológicos também existem e devem ser tratados com cuidado. Como se proteger espiritualmente?
Agora que entendemos os sinais de um ataque demoníaco, é crucial saber como nos proteger. A Bíblia nos oferece ferramentas poderosas para resistir ao inimigo e manter nossa vida espiritual segura. Vamos explorar algumas estratégias práticas. A armadura de Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a armadura espiritual que todo cristão deve vestir. Essa armadura inclui o cinto da verdade, conhecimento da palavra de Deus, a couraça da justiça, viver em integridade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, estar pronto para compartilhar a fé, o escudo da fé, confiança em Deus para extinguir os dardos inflamados do inimigo, o capacete da salvação, a certeza da salvação em Cristo, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Vestir essa armadura diariamente é essencial para resistir aos ataques espirituais. O poder da oração e do jejum. Jesus nos ensinou que algumas batalhas só podem ser vencidas com oração e jejum. Marcos, capítulo 9, versículo 29. A oração é uma forma de se conectar diretamente com Deus, buscando sua proteção e orientação. O jejum, por sua vez, fortalece nosso espírito e nos ajuda a focar no que realmente importa, a autoridade em nome de Jesus. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Como seguidores de Cristo, temos autoridade para repreender os demônios em seu nome. Isso significa que quando nos sentimos atacados, podemos declarar a vitória de Jesus sobre nossa vida e expulsar qualquer influência maligna. Viver em santidade. A santidade é uma proteção poderosa contra o inimigo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, lemos: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando vivemos em obediência a Deus, fechamos as portas que poderiam ser usadas pelo inimigo para nos atacar. Comunhão com outros cristãos. A Bíblia nos ensina que não devemos enfrentar as batalhas sozinhos. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus diz: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A comunhão com outros irmãos em Cristo nos fortalece e nos ajuda a manter o foco espiritual. Qual dessas estratégias você já pratica em sua vida? Qual delas você gostaria de começar a aplicar hoje mesmo? A vitória sobre o mal já foi conquistada. Aqui está a boa notícia que muda tudo. Jesus Cristo já venceu o mal. Essa verdade é o alicerce da nossa fé e a maior arma que temos contra os ataques demoníacos. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia nos diz: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso significa que na cruz, Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados, mas também derrotou Satanás e seus demônios. A vitória já foi conquistada e agora podemos viver na autoridade e na liberdade que Cristo nos deu. Mas como isso se aplica à nossa vida prática? A certeza da vitória. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que, embora enfrentemos batalhas espirituais, já estamos do lado vencedor. Nossa fé em Cristo nos garante que nenhum ataque do inimigo pode nos separar do amor de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. O poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a nossa maior proteção. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, lemos: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Quando declaramos o poder do sangue de Jesus sobre nossa vida, estamos nos protegendo espiritualmente e reafirmando a vitória de Cristo, a autoridade do nome de Jesus.
Em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, a Bíblia diz que Deus exaltou Jesus e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso inclui os demônios. Quando usamos o nome de Jesus com fé, estamos exercendo a autoridade que Ele nos deu, a promessa da proteção divina. Em Salmos, capítulo 91, versículos 1 e 2, lemos: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Deus promete ser nosso refúgio e nossa fortaleza, protegendo-nos de todo mal. Saber que a vitória já foi conquistada por Jesus muda completamente a maneira como enfrentamos as batalhas espirituais. Em vez de medo, podemos ter confiança. Em vez de derrota, podemos ter esperança. Chegamos ao final deste vídeo, mas não ao final da sua jornada espiritual. Espero que, ao longo desses tópicos, você tenha entendido não apenas por que os demônios atacam, mas também como você pode se proteger e viver na vitória que Jesus já conquistou. Vamos recapitular os pontos principais. Os demônios são reais e atuam no mundo espiritual, mas eles não têm poder sobre você se você estiver em Cristo. A Bíblia nos dá ferramentas poderosas para resistir ao inimigo, como a armadura de Deus, a oração, o jejum e a autoridade no nome de Jesus. A vitória sobre o mal já foi conquistada por Jesus na cruz, e essa vitória é a nossa garantia de proteção e libertação. Agora, quero deixar 3 dicas práticas para você aplicar hoje. Mesmo fortaleça sua fé diariamente. Dedique tempo para ler a Bíblia, orar e se conectar com Deus. A palavra de Deus é a sua espada espiritual e a oração é a sua linha direta com o céu. Viva em santidade. Peça a Deus que revele áreas da sua vida que precisam de mudança. Lembre-se de que a santidade não é sobre perfeição, mas sobre direção. Compartilhe sua fé. A vitória que você experimenta em Cristo pode inspirar outras pessoas. Compartilhe sua história e ajude outros a encontrarem a liberdade que você encontrou. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Ele é o único que pode te libertar completamente das garras do inimigo. E se você já é um seguidor de Cristo, não se esqueça de que você está em uma batalha espiritual, mas já está do lado vencedor. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe-nos comentários. Qual foi a principal lição que você tirou deste vídeo? Como você pretende aplicar essas estratégias na sua vida espiritual? Vamos continuar essa conversa.